O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência as próprias defesas, porque vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, nós estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico. O próximo domingo vai ser o domingo de Cristo Rei. Estaremos assim encerrando o ano litúrgico e já vamos entrar no final do mês, no último domingo de novembro, no tempo litúrgico do Advento, já nos preparando para o Natal. Então isso significa que o nosso ano já está terminando. Como dizem alguns, já terminou. E é justamente diante dessa realidade de um final de ano, com os nossos cansaços, talvez com algumas ou tantas decepções, com algum tipo de dor, de sofrimento, de angústia, que a liturgia nos convida a olhar a realidade que nós estamos enfrentando, não com medo, não com desânimo, mas com esperança. A esperança, a fé, ela não pode morrer em nós. Se nós perdermos a fé, perdermos a esperança, nós perdemos tudo na vida. Deus é a nossa esperança. O texto da primeira leitura de hoje, um texto da profecia de Malaquias, fala de um momento em que o povo voltava do exílio
com uma perspectiva muito grande. Eles imaginavam um tempo de paz, um tempo bom, um tempo de superação, mas quando eles voltam, está tudo o contrário. O templo destruído, a vida destruída, tudo o que eles esperavam de bom, o contrário. E é justamente aí, diante dessa decepção, da angústia desse povo, que surge o profeta Malaquias anunciando o dia do Senhor. Que dia é esse? Seria o fim do mundo? Não. Para Malaquias, o dia do Senhor significa justamente o momento em que Deus iria intervir na vida do seu povo, iria oferecer ao povo o melhor, aquilo que eles sonhavam. E aí o profeta usa uma linguagem apocalíptica e diz assim: eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que os ímpios serão punidos, serão queimados como palha. Essa imagem que o profeta Malaquias traz para nós. A imagem do fogo devorador que devora a palha e queima, são imagens de um Deus que vai queimar tudo que há de ruim. O mal será queimado como palha. Portanto, é um apelo à esperança. Apesar da situação que às vezes nós também vivemos, nós não podemos desanimar. Precisamos manter fiéis a Deus, porque Deus, Ele vai fazer surgir um tempo novo para nós. Muitas vezes nós temos a sensação que o nosso mundo está caminhando para um abismo que não tem fim. Olhando a nossa realidade, a gente vê tanta coisa ruim, a gente vê tantas coisas ruins acontecendo e nos perguntamos: será que esse mundo nosso tem jeito? Ainda é possível ter esperança? Temos saída? Este profeta Malaquias, que viveu há praticamente quase 2.500 anos atrás, nos diz também hoje que Deus não nos abandonou. Deus não nos abandona. A sua ação acontece todos os dias. A obra de Deus continua. Ele continua agindo na nossa vida. Por isso não podemos perder a esperança. O texto da segunda leitura da carta de São Paulo a Tessalonicenses fala de um momento perturbado, de perturbação na vida da comunidade. Algumas pessoas estavam semeando na comunidade que Jesus estava voltando, a segunda vinda de Jesus. Começaram a falar: olha, ele está voltando, não vai demorar não. Aí o pessoal falou assim: pá, se ele está voltando, seria uma volta iminente, para que nós vamos trabalhar? Se ele está voltando, vamos acomodar, vamos trabalhar não. E aí Paulo chama a atenção para aquelas pessoas que viviam à toa, né, de uma espera descomprometida, e ele diz assim: quem não quer trabalhar também não deve comer. Se vocês não querem trabalhar, então não comam também não. Ora, ouvimos dizer que há entre vós alguns que vivem à toa, muitos ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos, exortamos a essas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Ou seja, não é tempo de acomodação,
mas agir, renovar a esperança dentro de cada um de nós. E assim nós entendemos o Evangelho também de hoje. O Evangelho começa dizendo que Jesus está em Jerusalém. E aí ele entra no templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, ele foi destruído no ano 70 pelos romanos. Era um espetáculo de construção, algo extremamente grandioso. Paredes enormes, cheio de pedras preciosas, reluzentes dentro do templo. Era uma beleza de templo. E aí Jesus entra no templo e vê que as pessoas olhando e falando: "Nó, que coisa maravilhosa, que coisa grande esse templo, que beleza". E aí Jesus aproveita essa situação e alerta aquele povo, também a cada um de nós, o perigo da gente ficar só olhando o visual externo. A gente só fica olhando a beleza externa e esquecemos de cuidar da nossa beleza interior. É o tempo da gente olhar para essa beleza nossa interior, não cuidar só do externo, do interno também, porque daqui a alguns dias nós vamos embelezar as nossas ruas, já estão começando a embelezar, com pisca-pisca, com enfeite de Natal. O externo é bonito, mas não vamos esquecer do interno também, daquilo que está dentro de nós. E aí Jesus fala que aquele templo grandioso, ele seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Quando Lucas escreveu este evangelho, o templo estava destruído, perseguições, para muitos era o fim do mundo. Um templo tão grandioso cair. E diante disso Jesus aconselha: não se deixe enganar, não perca a esperança, Deus está conosco. Dias virão que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Aí os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, quando que isso vai acontecer? Qual é o sinal? E Jesus responde numa linguagem misturada entre a queda de Jerusalém e o fim do mundo. Ele diz assim: haverá grandes terremotos, fomes, pestes, muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas, grandes sinais serão vistos no céu. Mas ele diz assim: mas não será o fim, não. Jesus responde para nós: diante desses sinais não devemos assustar. Quantos sinais de morte, de destruição que nós vemos hoje. Jesus nos convida a permanecer firmes na fé, lembrando que quem perde a sua vida é quem vai ganhá-la verdadeiramente diante de Deus. Diante de um cenário de destruição, Jesus usa duas expressões: será tempo de dar testemunho da fé. Resistir, resista às dificuldades que você enfrenta. Resista, não usando às vezes os mesmos mecanismos de violência, mas resista na fé, meu irmão. Se usarem contra você algum tipo de mal, resista, não pagando o mal com o mal, mas resista na fé. Vos darei palavras acertadas. É Deus que fala, não se preocupe o que falar. Ou seja, a preocupação central é não desanimar, não entregar, permanecer firme mesmo na dor, mesmo no sofrimento.
porque Deus é que age, é Ele que age. Ao invés de termos uma postura de fracasso, não tem jeito, está tudo perdido, não. Jesus nos propõe a firmeza, perseverança, paciência, não desesperar, não se entregar, mas se esforçar, minuto a minuto, a encontrar aquele feixe de luz, aquela centelha de esperança que muda tudo. Discernir é um convite à paciência. É você muitas vezes perguntar assim: nessa situação difícil que eu me encontro, qual o passo que eu posso dar? E saber que você não vai dar o passo sozinho. Deus está conosco. Permanecer firme no caminho. Permanecer firme no caminho da fé. Isso é fidelidade. Caminhar para qualquer lugar. Eu vou para qualquer lugar. É caminhar para lugar nenhum. Mas ter convicção. Portanto, uma grande graça que nós podemos pedir a Deus hoje é isso: vencer o medo e se encher de esperança. Um grande escritor português, Saramago, tem uma frase muito interessante. Ele diz que a esperança é como sal, não alimenta, mas dá sabor ao pão. O que sustenta é a massa do pão. O sal dá sabor. Então nós não podemos perder a esperança. Talvez a esperança ela não vai resolver, mas ela dá sabor. Ela nos faz perseverar, acreditar. Nessa vida tudo é passageiro. Tudo desmorona. Mas o amor de Deus por nós nunca termina. Essa é a força que nos vem do Evangelho de hoje, a escolhermos aquilo que não passa, que é Deus. De fato, quem tem fé em Deus, a esperança não decepciona. Podemos olhar o nosso mundo de hoje, talvez com algum ou muito pessimismo. Talvez você olhe a sua vida diante daquilo que você está vivendo hoje. Você pode ter medo, você pode ter desânimo, mas isso não pode enraizar nem frutificar em nós, porque a nossa esperança está em Deus, e é isso que nos sustenta. Estamos terminando um ano talvez com muita luta, mas devemos carregar que o Senhor está conosco e olhar para frente, na certeza que Deus continua agindo na nossa vida, nos sustentando e nos fortalecendo nessa longa caminhada. Continuemos firmes na fé e na esperança, como diz Jesus no final do Evangelho de hoje, nos permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Se a gente não se firmar na fé e na esperança, a gente perde. E acredito que nenhum de nós quer perder. Permaneçamos, portanto, firmes na fé e na esperança. Professemos a nossa fé.